Bom, a gente vai falar agora da parte de pesquisa, né? A gente vai terminar aquela apresentação que eu comecei na aula passada, falando como se faz uma pesquisa, tal, da parte de metodologia. Eu acabei dando essa parte de metodologia porque eu olhei as matérias que vocês já tiveram, a ementa do curso, eu constatei que vocês não tiveram metodologia da pesquisa, né? Que é uma matéria importante, para vocês entenderem como se faz artigo, como se escreve relatório, como se escreve toda essa parte acadêmica que vocês vão, né? Eu acredito que vocês não vão parar com essa faculdade aqui, vocês vão continuar estudando, então vocês vão deparar várias vezes aí com artigos científicos em outras faculdades, MBA, pós-graduação, trabalho acadêmico, né? Então é importante que vocês entendam aí algumas premissas básicas. Como o nosso produto aqui do nosso projeto é um artigo científico, né? No final, lá na última fase, o que a gente vai entregar é um artigo científico, então é importante que eu explique para vocês como é feito isso, né? Como vocês chegam a esse produto final aí, nesse artigo científico que eu estou pedindo para vocês fazerem, né? O que vocês podem começar a fazer é uma pesquisa lá na Lei dos Resíduos Sólidos, que vai ser a base do artigo, né? Vocês podem procurar lá resíduos no Porto de Santos, lá no Google Acadêmico, ver se vocês acham algum outro artigo falando sobre o assunto. Eu vou fazer uma pesquisa também nesse feriado, eu vou estar convalescente, vou estar de cama mesmo, então, enquanto eu descanso, eu carrego pedra, eu vou fazer uma pesquisa em artigos também. Emerson, me manda lá o tema lá do Aguinaldo também, como eu vou estar de cama, eu vou estar com tempo suficiente para fazer. Ah, tá ok, professora, pode deixar. Eu vou olhar para lá. Então, gente, eu vou passar agora o slide para vocês, a gente vai mudar agora para a parte de metodologia, né? Na segunda parte da aula eu já falei para vocês que sempre a gente vai ter metodologia. Eu quero preparar com vocês um jogo, não sei se vocês conhecem, que chama Kahoot. Vou pôr aqui o nome. Nunca ouvi falar, professora. É de quê? Assim, peraí, deixa eu colocar na... Ai, cadê o meu chat? Ah, tá aqui. Chama Kahoot. Tem um ponto de exclamação no final. Esse jogo é um jogo, inclusive, para trabalhar com metodologias ativas, né? Para aprendizado. Então, a gente faz um joguinho, é uma competição que a gente faz na sala, ele é bastante divertido, ele é bem interativo, tem imagens e tal, e eu quero trazer um joguinho desse para a gente fazer, porque depois pode valer nota e tudo, a gente pode até pensar numa avaliação assim, por meio do Kahoot, que eu acho que fica uma coisa mais gostosa, mais interativa. Eu não gosto muito de prova que tem que ficar decorando, eu não acredito em prova, né, gente? A minha formação é uma formação pedagógica muito, muito liberal, no sentido de achar que prova não prova nada, né? Eu sempre achei que prova não prova nada, porque você pode ser um bom enrolador, você pode colar, você pode fazer um monte de coisa, e você às vezes nem merece aquela nota que você tirou. Eu acho que a gente prova que a gente sabe quando a gente está ali no falatório, no blá, 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 né? Eu acho que às vezes a gente... porque não existe mais professores como eu não sei, querido, eu acho só simplesmente que é o que eu acredito, né? Eu sou professora há 35 anos, concurso fica meio difícil, Hugo, mas eu sou professora há 35 anos e eu acho que, assim, a prova não prova nada. Por exemplo, né, no meu tempo, eu falo no meu tempo porque eu tenho 56 anos, né? Então, eu sou aí de uma geração, sou do século passado, então, na minha geração, era obrigatório, você tinha aula de física, a gente tinha que decorar aquele monte de fórmula de física, e tinha que saber decorar fórmula disso. Eu ia mal, por quê? Porque a minha cabeça não é boa para decorar. Eu não nasci para decorar nada. Eu acho que é assim, eu sempre questionava o professor no seguinte sentido: professor, a gente não tem aí, chamam-se formulários, né? São livros que só tem fórmulas, né? Antigamente tinha muito isso. Hoje na internet você acha tudo, né? Para que eu tenho que decorar uma fórmula que eu posso, a qualquer momento que eu precisar dela, procurar ela no meu livro, qualquer hora do dia ou da noite, e consultar? Por que eu preciso saber ela de cor, né? A tabela periódica, antigamente, a gente era obrigado a decorar a tabela periódica, a gente achava aquilo um horror, né? Na aula de química, ficar decorando H, Lina, K, R, B, C, S, F, R, eu sabia tudo que eu tive que decorar, né? Decorar os afluentes do rio Amazonas,
né? Essas coisas todas que ocupam espaço na nossa memória, na nossa cabeça, que a gente poderia estar fazendo uma coisa mais útil, né? Ao invés de ficar decorando essas coisas, como, por exemplo, entender, né, o que a gente está fazendo. Porque, por exemplo, eu dei essa lei para vocês hoje. Eu não quero que vocês saibam a lei de cor. Não quero que vocês saibam o artigo. Vocês não são advogados, vocês não estão estudando para ser advogado. Para isso existem advogados. Eu quero que vocês saibam que ela existe e o que ela contempla. Eu não quero que vocês saibam o que está no artigo 5, no artigo 10, no artigo 20. Eu também não sei. Eu sei o que a lei contempla e o que é permitido e o que não é permitido. Então, é isso que eu acho que eu construo o conhecimento em vocês quando eu faço isso com vocês, quando eu faço vocês pensarem. E esse jogo Kahoot, ele é um jogo que faz a gente pensar de uma maneira divertida, né? É uma competição saudável entre a sala, e a gente trabalha com celular, né? Tem que teclar no celular, é uma coisa meio de rapidez, né? Tem umas coisinhas bem legais, ele é um jogo bonitinho, é colorido. Então, eu acho que, assim, quando a gente aprende com gosto, quando a gente aprende com diversão, a gente aprende melhor, né? Então, eu sou favorável a essas coisas. Mas sou uma pessoa acadêmica também, né? Também, por outro lado, gosto do artigo científico, que é uma coisa quadradinha, que tem formatação, que tem normas. Gosto dessa parte toda também. Mas acho que para aprender, a coisa não pode se basear na decoreba. Não é decoreba. Isso que eu ia falar, professor. Eu acho que decoreba você não aprende. Eu acredito, penso eu, né? A decoreba não leva a lugar nenhum, porque eu decoro um negócio e amanhã eu já esqueci. Ou eu decoro um negócio e nem sei como aplicar. Pô, eu sei de cor aqui a fórmula do não sei o quê. Mas como é que aplicar? Ah, não lembro. Eu só sei a fórmula de cor. Por quê? Porque em algum momento da minha vida eu fui obrigada a decorar. Que nem eu falei agora para vocês. H, L, K, R, B, C, S, F, R é a primeira coluna da tabela periódica. Eu sei até hoje, mas se você perguntar para mim, eu só lembro o que é o H, que é hidrogênio. H, L, K, R, B, C, S, F, R. Pode ser que puxando pela memória eu lembro que são os outros. Mas aí a gente tinha que calcular número atômico, decorar. Para que tudo isso? Se existe uma tabela lá impressa que eu posso olhar isso a qualquer momento, não preciso saber ela de cor, né? Então eu não vou ocupar o meu HD com informação desnecessária, né? E é o que eu acho que o bom gestor, né? Vocês vão ser gestores, vocês estão fazendo um curso de gestão. Vocês não podem ocupar o HD de vocês com informação desnecessária. Vocês têm que saber gerir, gerenciar, né? Resolver problemas, né? Então tem que pôr a cabecinha para pensar de uma outra forma, né? A gente tem que sair da caixinha para poder pensar melhor. Mas vamos lá, gente. Já falei demais. Eu falo muito. Se não me corta. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. O Hugo dá risada, né, Hugo? Só porque eu falei que eu falo mais, eu falo demais mesmo. Eita, meu macaco resolveu abrir junto agora. Bom, tá aqui. Então, elaboração de trabalho científico. Esse é um trabalho que eu fiz já há algum tempo, ele está um pouco defasado, inclusive já preciso dar umas modificadas nele, mas ele é um bom trabalho para basear aí o início de uma pesquisa, né? Então, eu vou falar, a gente está conversando sobre pesquisa na internet. Na aula passada eu já falei para vocês, né? Antigamente era muito mais difícil, a gente não tinha internet, e aí toda a pesquisa ela era baseada em biblioteca, né? O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ir até a biblioteca, geralmente tinha lá as bibliotecas municipais e tal. Eu morava em São Paulo, e eu morava num bairro, né? Já um pouco mais distante do centro, e a boa biblioteca ficava no centro da cidade. Então, eu tinha que me locomover do bairro, tomar 2 ônibus para chegar na biblioteca, para fazer uma pesquisa, muitas vezes copiar à mão. Xerox era caro, e não existia muito, então a gente tinha que fazer à mão mesmo, copiava, pegava enciclopédia lá. Tinha umas pessoas mais ricas, mais abastadas, né, que tinham enciclopédia em casa, que tinham a Barça, que tinham o Conhecer, tinha uma outra que eu não me lembro o nome, mas também era uma enciclopédia famosa. Tinha gente que tinha esses livros em casa, aquelas coleções gigantes, né, de enciclopédia em casa. Minha mãe e meu pai tinham um pouco recurso financeiro, a gente tinha um ou outro livro em casa, mas não era o suficiente para a gente fazer muitas pesquisas da escola, então a gente tinha que acabar passando tempo lá na biblioteca e escrevendo na mão, e era tudo na mão, né, porque era mais difícil. Então, hoje com a internet, a gente tem aí o mundo aos nossos pés, gente. A gente visita qualquer museu a qualquer hora, né? A gente visita qualquer biblioteca a qualquer hora, a gente faz tour virtual num monte de lugar,
Tem um monte de coisa muito interessante na internet, coisa muito legal, né? Tem pornografia também, né? Tem um monte de coisa ruim também, mas a gente tenta sempre elevar o nosso conhecimento para aquilo que é bom, para aquilo que é legal, né? E tem muito crime, né? Tem muita pirataria, tem muita coisa na internet, mas a gente tem que aprender, né? Então, pesquisar na internet é uma coisa, é um conhecimento, né? É uma coisa, uma habilidade que a gente precisa adquirir, né? Então, essa frase, né? Pesquisar com eficiência na internet é uma habilidade que precisa ser adquirida, é uma verdade, né? Porque eu tenho tudo lá na minha mão, mas e se eu não sei usar, né? De que adianta eu ter tudo lá na minha mão e só entrar na Wikipedia e ficar pegando informação que não é confiável na Wikipedia? A Wikipedia, ou Wikipédia, né? Como algumas pessoas falam, porque vem da palavra enciclopédia, Wikipédia, tudo que é wiki, né? Que começa com esse prefixo wiki, é porque é construída a partir do conhecimento do leitor, né? Então, na Wikipedia tem muita informação que foi feito pelo usuário da Wikipedia. Então, tem coisas, se eu entrar lá na Wikipedia, eu posso editar eu posso fazer um verbete meu lá, colocar lá e publicar. Então, as coisas que estão lá nem sempre são 100% confiáveis. Hoje, a Wikipedia já está com um pouco mais de fiscalização, verificação, né? Porque ficou muito mal falada durante muitos anos, né? Se você fizer um artigo científico e colocar nas referências do Wikipedia, ou se você fizer um trabalho acadêmico e colocar o Wikipedia, seu professor provavelmente vai te reprovar, né? Banca. Todo trabalho acadêmico tem uma banca aqui para quem você apresenta, né? A banca olha lá, a primeira coisa que banca olha em trabalho acadêmico é referência. Colocou o Wikipedia, a banca já fala, esse cara é preguiçoso, esse cara tá me enrolando, né? Enfim, a Wikipédia não é confiável, não é aconselhável, né? O Wikipedia é muito bom para a gente tirar a dúvida de quantos anos tem o Tarcísio Meira, né? Com quem ele foi casado, mas não é legal para fazer pesquisa acadêmica. A pesquisa acadêmica é feita mesmo no Google Acadêmico, nas plataformas de artigos científicos, né? Todas essas aí que são mais confiáveis. Então, o que a gente precisa aprender a fazer? A gente precisa aprender a buscar, né? Então, essa busca ativa de informações, eu preciso saber, eu preciso ter informações do que eu quero buscar para poder achar na internet, né? Então, às vezes, a gente sabe o que a gente precisa, mas a gente não sabe buscar. Então, a gente tem que fazer aí jogos de palavras, de palavras-chave, para poder buscar da melhor maneira possível, tá? Um local que ajuda muito a gente nessa busca, né? Quando a gente não tá, que a gente está aí numa sinuca de bico e não consegue achar material, né? Que nem o Emerson estava me falando lá, que ele não consegue achar o material e tal. Pesquisar no Google Acadêmico artigos que já foram escritos sobre o assunto, e aí, quando você abre o artigo, você vai nas referências dessa pessoa, o que ela usou para pesquisar. Às vezes você acha a resposta no material de pesquisa que outro utilizou, entendeu? É meio complicado, mas por isso que a gente fala que é uma coisa assim, é uma coisa que a gente vai adquirir, é uma habilidade que a gente vai adquirir. Então, a minha descrição vai ser feita por meio de palavras-chave, né? Então, se eu quero fazer um trabalho sobre educação e eu colocar só educação lá no Google, vai aparecer 800 bilhões de resultados com a palavra educação. Então, eu tenho que refinar a minha busca. Aí eu falo assim, educação no Brasil. Aí vai aparecer 798 bilhões de resultados. E aí eu vou afunilando cada vez mais, eu vou refinando cada vez mais as minhas palavras-chave até que eu encontro, né, que eu busco uma coisa e encontro aquilo que eu quero. No Google Acadêmico, o que eu vou encontrar são artigos científicos falando sobre outras pessoas que já fizeram pesquisa sobre aquilo, falando sobre esse assunto, tá? Vocês, como gestores portuários, vão encontrar muitas informações, né, dos trabalhos de vocês, no site do Porto, né, nos sites de algumas reguladoras, de algumas agências, na NTT, né, na Anvisa, em um monte de lugares vocês vão encontrar informações pertinentes. Eu não sei quais são as matérias que vocês estão tendo agora. O Together dá aula de quê para vocês? Aguinaldo, dá aula de quê? Ninguém vai me responder?
Ele está falando de importação e exportação, né, professora, por enquanto. Importação e exportação. Tá. Ele tá falando de políticas e legislação ligadas ao comércio exterior, professora. Políticas e legislação ligada ao comércio exterior. Ele deve usar o site do MDIC. Está abrangendo tudo aí, né, professora, comércio exterior. Ele deve usar o site do MDIC, né, para ver as informações. Me manda o que ele está pedindo para eu ver o que eu tenho. No caso, ele tá pedindo um plano, ele tá querendo fazer um plano de exportação. Aí ele dividiu o projeto em 4 partes, no caso que a Liga pede, né? Aí a fase 1 é, tipo, a gente apresentar o nosso produto, a gente falar o porquê que a gente está... tipo, a gente escolheu um país e a gente tem que falar o porquê que a gente está... Que ele mandou justificar, né? Que a gente tem que falar o porquê que a gente vai mandar esse produto para lá, que é, no caso, o farelo de soja, né? Aí a gente não achou um assunto relativo a isso. Só como a senhora falou, a gente tem que ir desvendando, colocando as palavras-chave para chegar a um ponto e, tipo, usar esse assunto e colocar no contexto que pede, né? Aí a gente tá batendo cabeça porque, como a gente sempre fala, né? A senhora falou assim, vocês têm alguma pergunta? Aí a gente fala que não, porque, tipo assim, a sua aula é muito explicativa. Já o professor Aguinaldo, ele não deixa tudo detalhado, né? Ele é complicado, ele dá um conteúdo pra gente, que a gente fica batendo cabeça no grupo, fica um perguntando pro outro, e assim vai, a gente tem que se virar. Então, por exemplo, vocês vão exportar soja, né? Então, vamos supor que vocês resolvam exportar soja, sei lá, para a China. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar o que a China faz com soja. A China usa soja para... Eu estava pesquisando sobre isso também, professor. Estava pesquisando sobre isso. No caso, é para limitação de gado. Então. Esse negócio, sim. Então, e aí vocês vão buscar o quê? Vocês vão criar dificuldade para vender a facilidade, não é isso? Então, eu tenho que exportar um produto. Vou escolher um país para onde eu vou exportar. Então, digamos que eu vou exportar, sei lá, milho. Quero exportar milho. Eu tenho lá a plantação de milho, eu quero de qualquer jeito exportar milho. Vou pegar o café, o café que tem aí um grande mercado que compra o café. Eu tenho plantação de café e quero exportar. Então, primeiro eu tenho que ter competitividade, né? Eu tenho que ter um bom preço, tenho que ter uma boa plantação, tenho que ter cuidado, tenho que ter um café de qualidade, e aí eu vou buscar o país que vai se interessar pelo meu café. Por que eu vou exportar para aquele país? Porque aquele país tem deficiência no café dele, porque aquele país compra mais caro, porque talvez seja um mercado bom para eu abrir. Então, essas coisas a gente tem que ir pensando e talvez pesquisando outros artigos. Aí eu vou falar assim, vamos ver o que já escreveram sobre exportação de café para a Índia. Vamos ver se alguém já escreveu sobre isso. Vou lá no Google Acadêmico e coloco assim, exportação de café para a Índia. Abro um trabalho, vejo o que o cara escreveu, vejo o que o cara pesquisou, tomo algumas ideias, né? Às vezes eu descubro alguma coisa que eu não sabia. Então, é assim, o trabalho de pesquisa, ele é um trabalho de desvendar, né? De fazer essa coisa do desmistificar. Eu tenho que fazer um trabalho meio que de detetive mesmo, né? E ir pesquisando, e ir vendo. Um trabalho, às vezes, vai levando a outro, que vai levando a outro, que vai levando a outro. E, às vezes, você vai se desvendando por conta disso, né? O trabalho do pesquisador é um trabalho árduo por causa disso, né? Ele tem que ir desmistificando, desvendando as coisas. E é por isso que essa descrição que eu falo para vocês na busca, ela é uma descrição importante. Pesquisar no Google Acadêmico é muito importante, porque no Google Acadêmico eu vou encontrar só artigo científico, trabalho de tese de mestrado, dissertação de mestrado, tese de doutorado, vou encontrar esse tipo de trabalho lá dentro. Então, é tudo trabalho certificado, trabalho de universitários, de mestrandos, de doutores, né? São todos trabalhos que demandaram muita pesquisa e ali eu não vou encontrar nenhuma informação falsa, né? Por isso que é importante pesquisar pelo Google Acadêmico. O Google é muito legal, uma pesquisa mais fluida, uma pesquisa mais rápida, né? O Google é legal, mas o Google Acadêmico me traz artigos, e aí eu tenho que salvar esses artigos, muitos deles estão em PDF, eu tenho que salvar no meu computador, tenho que fazer aquele trabalho de fazer aquela leitura rápida. Eu vou falar sobre isso aqui hoje, eu estou adiantando, tá vendo? Eu falo demais. Só estou adiantando que eu tenho que falar lá para frente.
Então, os primeiros resultados que a gente acha lá no site de busca, às vezes não é satisfatório, né? E aí é o que eu falei para vocês, eu tenho que ir refinando essa busca, usando frases mais específicas, cadeias de palavras mais específicas, né? Todas essas coisas vão me remeter. Então, por exemplo, você vai lá, vocês vão pesquisar a lei lá de resíduos sólidos, né? A PNRS, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vocês vão colocar lá, Política Nacional de Resíduos Sólidos, vai aparecer um monte de coisa para vocês. Vai aparecer, inclusive, a lei na íntegra. E aí, o que vocês podem fazer? Lei dos resíduos sólidos comentada. Comentada já significa que alguém leu, desembaralhou as palavras e fez uma coisa mais simples para vocês entenderem. Então, tem alguns artifícios que a gente pode utilizar na hora da pesquisa que ajudam a gente a encontrar coisas mais fáceis de trabalhar, entendeu? Nem sempre a linguagem rebuscada é uma linguagem melhor. Às vezes a gente abre uma lei, às vezes eu abro uma lei, eu fico lendo aquilo, eu falo assim, só advogado mesmo que entende isso, né? Que tem umas coisas lá, umas palavras que eu acho desnecessárias, né? Porque, assim, tem umas coisas que a gente não entende, não faz a menor ideia do que significa aquilo. É claro que advogado eles têm todo um motivo para escrever a lei daquele jeito, porque eles têm que cercar uma lei de modo que não tenha brechas, né? Então, por isso que ela tem, às vezes, um palavrório um pouco difícil de entender. Mas aí vocês têm vários outros artifícios, vocês têm vídeos no YouTube, vocês têm vídeos no Vimeo, vocês têm aquele TED, que é uma plataforma só de palestras, vocês têm o Google Acadêmico, vocês têm vários outros artifícios para buscar de uma outra forma. Por exemplo, no YouTube, vocês vão encontrar muito professor dando aula de política de resíduos, política nacional de resíduos. Então, quer dizer, às vezes tem umas formas mais fáceis da gente entender, às vezes buscando alguma coisa que já tenha sido feita por outra pessoa para facilitar. Né? Então, esse é o resultado da busca. A pesquisa se baseia nisso. Aí eu vou fazer o quê? Eu já visitei 35 sites. E aí, para eu não começar a me repetir, não começar a entrar tudo em site já repetido, eu vou fazendo o quê? Um cadastro dos sites que eu já visitei. Quando eu faço pesquisa, eu costumo abrir um documento no Word para ir jogando lá tudo que eu vou fazendo, tipo um rascunhão, né? Então, o que eu faço? Eu copio e colo o endereço lá que fica, aquele link que fica lá no navegador, eu copio e colo esse link lá no Word, e embaixo desse link eu coloco a data, porque a gente vai precisar dessa data depois para fazer as referências lá no final do trabalho, então eu coloco a data, se foi dia 2 de setembro que eu entrei, eu coloco lá 2 de setembro, coloco o link, coloco 2 de setembro, colo embaixo daquilo, copio mesmo do site, colo embaixo disso, toda a informação que tem no site que eu acho que depois eu vou precisar ler, vou colando, link, informação, vou colando tudo lá. Depois eu pego esse documento. Aí eu visitei já uns 10 sites diferentes. Aí eu pego esse documento, falo, acho que eu já tenho material que dá para fazer alguma coisa. E vou começar a ler esse documento. Às vezes o documento fica com 200 páginas, porque eu fui copiando um monte de coisa, com um monte de letra diferente. Enfim, vou ler esse documento e vou começar a peneirar a informação. Depois que eu fiz o cadastro desses sites já visitados. Então, eu vou ter sempre um arquivinho, né? Onde eu vou ter o nome dos sites que eu já visitei. Se alguém falar, entra lá no site tal, aí você vai olhar lá e falar, já entrei nesse site aqui, não tinha o que eu queria. Então, nesses resultados, a gente vai fazer uma descriçãozinha dos sites, dos links, para depois poder começar a construir nosso trabalho. O trabalho acadêmico, ele tem um monte de etapas preliminares antes do trabalho em si. É igual sexo, gente. Tem todas as preliminares antes do vamos ver, né? Então, tem beijo na boca, tem um monte de coisa para depois vamos ver. A mesma coisa é a pesquisa, gente. Tem todo um trabalho preliminar que você tem que fazer antes da pesquisa. Então, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler um monte de coisa, eu tenho que visitar um monte de site para depois, já com um monte de coisa na mão, eu ir lá e começar a escrever o meu trabalho. Então, o trabalho de pesquisa, ele é um trabalho árduo, mas ele é um trabalho gratificante. Para quem gosta de estudar, ele é um trabalho gratificante. Tem gente que se apaixona por escrever artigo científico, por exemplo, e acaba virando aí um catedrático, um cara que só escreve artigo científico, um cara pesquisador mesmo.
Os grandes pesquisadores, gente, eu vou dizer para vocês, hoje o mercado de trabalho já dá muito valor para o cara que é um pesquisador, para o cara que é um catedrático, um cara que escreve artigo, um cara que participa de congressos, de simpósios. Por quê? Porque essa pessoa, ela é importante para uma empresa. Porque ele é uma pessoa que vai procurar soluções, ele é um inquieto, todo inquieto, ele é um bom funcionário para uma empresa, e as empresas se interessam. Eu já tive muito aluno que acabou recebendo promoção, acabou recebendo coisas boas no trabalho por ter escrito artigo científico, por ter feito pesquisa. Eu tenho um aluno que ele até fala sempre, ele fala assim, se não fosse você, eu não estava no cargo que eu estou hoje dentro do Correio. Ele fez um trabalho e ele foi promovido no Correio por causa do trabalho acadêmico dele, que eu orientei. Então, existem coisas que abrem muito caminho, né? Então, a gente tem os acessos às bibliotecas virtuais, né? Tem muita biblioteca virtual. Parece que vocês têm uma biblioteca virtual aí também, né? Uma menina do quarto semestre me mandou o link de uma biblioteca virtual, que é a biblioteca de vocês da UniBR, mas existe a biblioteca lá na UniBR que está aberta, eu estive lá hoje, inclusive, na UniBR, a biblioteca está aberta, está funcionando, quem precisar ir na biblioteca pode acessar lá, pode ir até lá. Mas existem N bibliotecas virtuais que vocês podem achar os títulos disponíveis, saber onde encontrar e tal, vocês podem acessar aí algumas bibliotecas virtuais. As universidades geralmente têm bibliotecas virtuais. Então, existem muitos catálogos, enciclopédias, jornais, revistas, né, que estão disponíveis online. Por exemplo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, todos eles têm lá é o que eles chamavam de hemeroteca, né, no tempo que era só... Vocês iam na biblioteca e falavam assim, eu quero ir na hemeroteca. A hemeroteca era um local onde tinha livros enormes com todos os jornais. Mas era físico mesmo, eram jornais físicos, você ia folheando os jornais, né? Encadernados, encapados, em plástico e tudo mais para desfazer. Mas eram jornais que você folhava. Hoje você tem tudo virtual, né? A Tribuna, você tem virtual. Tem vários jornais aí, o Valor Econômico, tem revistas virtuais, tem uma série de coisas que vocês podem acessar de forma virtual. Algumas precisam de assinatura, né? Outras não. Mas tem muita coisa gratuita ainda na internet que você pode pesquisar. Existem aí alguns acervos virtuais. Então, muitas bibliotecas começaram a ter os seus livros eletrônicos, né? Para não ficar armazenando muito livro. Então, é a história do e-book. A Amazon tem um negócio bastante legal, que é um clube que você assina, paga, acho que é R$19,90 por mês, e você tem acesso a um monte de e-book que você pode ler deles por esses R$19,90 por mês. Você faz parte você paga R$19,90 por mês, mas você pode parar a hora que você quiser, né? Chegar um mês que você não quer pagar, você pode desvincular. E aí você vai pondo lá no Kindle, é um programinha, é um aplicativo que você põe no celular, ou que você põe no tablet, ou no computador, você vai jogando, você entra na Amazon e pseudo compra, né? Entre aspas, compra. Como você é sócio, ele vai jogando na tua biblioteca de graça, e você pode ler na sua biblioteca de graça aquele livro, os e-books, né? De graça não, por R$19,90 por mês, qualquer livro que você queira que esteja lá no catálogo da Amazon. Isso é bastante interessante, né? Para quem gosta de ler bastante, é bem legal isso, porque por R$19,90 você pode ter uma infinidade de livros aí que você pode ler. Então, as bibliotecas já estão tendo esses livros eletrônicos, né? Muitas delas têm a Pearson. A Pearson é uma biblioteca enorme, que faz convênio com faculdades, que tem um acervo virtual gigante, que tem livro de tudo que é área, né? Eu, lá na outra universidade que eu dou aula, na Unimes, a gente tem convênio com a Pearson, e eu ainda não tive a oportunidade de entrar na biblioteca virtual da UniBR, não sei o que tem lá, mas da Unimes a gente tem a Pearson e tem N livros de N autores diferentes, é bem legal. E ele é a universidade que faz um convênio, né, com essa biblioteca e disponibiliza para os seus alunos. Então, tem muitas instituições que têm esse acervo virtual. Alguns podem fazer download. Tem alguns livros que já estão em processo de domínio público, autores que já morreram há mais de 100 anos, esses domínios públicos você pode baixar gratuitamente. Então, já tem muitos livros. Se você entrar lá, tem um site, né, de domínio público,
e tem vários livros lá que são gratuitos, que você pode baixar gratuitamente em PDF. E outra coisa, quando você for pesquisar o nome de um livro, então eu te dou o nome de um livro. Te dou lá, sei lá, A Colheita. Te dou lá o nome desse livro, do autor do livro. Eu escrevo lá no Google, A Colheita PDF, ou A Colheita Download. E aí, tem pessoas que disponibilizam o PDF, e você pode baixar no seu computador, né? Então, às vezes, dá para encontrar. Por exemplo, o Paulo Freire, a família do Paulo Freire completou 100 anos, completa 100 anos de vida, né? Se ele estivesse vivo, completaria 100 anos agora, em setembro. Mas a família dele disponibilizou toda a obra dele gratuita na internet. Então, você pode baixar qualquer livro do Paulo Freire gratuitamente, porque a família dele cedeu os direitos e deu isso para o povo, né, brasileiro. E então, alguns livros a gente encontra aí para fazer download gratuito. Basta saber procurar. Por isso que eu falo, né? A pesquisa na internet, ela precisa ser uma habilidade que a gente vai adquirindo, né? Porque a gente vai aprendendo onde encontrar as coisas, como encontrar, o que pode baixar, o que não pode, cuidado com os vírus, né? E aí essas obras vão estar lá em PDF. Hoje todo mundo sabe que é um PDF, né? Tem que ter o programinha para poder abrir, que é o Acrobat Reader, né? Que ele é disponível gratuitamente na internet. Então, você tendo esse programinha, você abre qualquer arquivo PDF. Outra coisa que é uma curiosidade é que se eu tiver um arquivo salvo com a extensão PDF, eu abrir o meu Word, não abrir pelo gerenciador, né? Eu abro o Word como se eu fosse abrir um documento novo e mando lá, abrir. Vou lá no meu gerenciador e procuro um arquivo PDF e mando o Word abrir o PDF. O Word converte o PDF para o Word. Demora, né? É um processo demorado, ele demora para abrir, mas ele converte. Então, muitas vezes você tem um arquivo em PDF que você não consegue mexer, que você não consegue copiar, mas, às vezes, o Word, dependendo da forma que a pessoa salvou, o Word abre para a gente em formato Word um PDF. Dá para abrir PDF pelo Word. Isso foi um acordo mais recente aí da Microsoft que tornou possível isso de abrir PDF no Word. Algumas vezes eu uso, mas demora muito, demora bastante para abrir, demora para baixar. Entrevistas eletrônicas. É possível fazer entrevista eletrônica? Claro que é. Você pode entrevistar por e-mail, por chat, por Messenger, por WhatsApp, por qualquer programa de conversa online, você pode fazer entrevista, tá? Às vezes você não pode encontrar uma pessoa pessoalmente por causa de distância, né? Eu quero entrevistar um cara que mora na China, é um brasileiro que mora lá na China. Hoje, ainda além das entrevistas eletrônicas, a gente tem esses programas como o Google Meet, como o Zoom, Microsoft Teams, tem vários programas aí que possibilitam até fazer uma entrevista cara a cara, conversando, né? O FaceTime, para quem tem Apple, tem FaceTime, tem uma série de coisas aí que a gente pode utilizar como documento e pode fazer entrevista, e é válido para o trabalho acadêmico, né? Porque você está conversando com uma pessoa de autoridade, você pode fazer isso por esses programas de computador ou de app. Às vezes, o entrevistado até prefere ser entrevistado por e-mail, né, ou por um programa desses, porque tem mais tempo para elaborar a resposta, tem mais calma, ele não precisa responder de pai bola, né? Às vezes ele tem um tempo para elaborar. Hoje tem no Google, tem o Google Forms, né, onde você faz essas entrevistas também, e pode disponibilizar pela internet para um monte de gente ao mesmo tempo. Tem muita gente que usa o Google Forms para fazer pesquisa, para fazer trabalho acadêmico, né? Então, dispara aí essas entrevistas eletrônicas pelo Google Forms. Depois o Google Forms te devolve as respostas já tabuladas. É muito interessante. Tem umas coisas bem interessantes aí que você pode utilizar para trabalho quando você tem que fazer entrevista ou fazer levantamento de dados, né? Com estatística, coisas assim. Então, tem algumas outras fontes de pesquisa, além daquelas que a gente encontra na internet, né? São os índices eletrônicos, bancos de dados, jornais acadêmicos, diários, revistas especializadas, periódicos eletrônicos, grupos de discussão, conferências eletrônicas, chats, né? São todos lugares onde eu posso encontrar também informações que servem como pesquisa acadêmica. Aí tem a parte da absorção
de documentação e organização da informação, né? Eu já coletei um monte de coisa e aí eu vou começar a trabalhar a organização de tudo aquilo que eu coletei, né? O que eu vou fazer, né? Após toda essa busca que eu fiz, essa compilação de dados, eu fui colando tudo no Word e tal, o que eu vou fazer? Eu vou começar a organizar tudo isso, né? Vou fazer toda uma identificação do que serve e do que não serve, jogar fora tudo que não serve, tudo que interessa eu vou ficar, o que não interessa eu vou jogar fora. Então, esse trabalho, depois que eu fiz, eu vou peneirar, né? Eu vou fazer uma peneirada em toda aquela informação. Eu fiz lá 200 páginas de informação. Aí eu vou transformar aquelas 200, jogar um monte de coisa fora, inclusive coisas repetidas, porque às vezes a gente pega em 2, 3 sites diferentes a mesma informação, né? Então, eu tenho que ver também os que é repetido, e ir cortando e tirando e tal. Quando eu tiver lá já com 10% daquilo que eu achei, aí eu começo a trabalhar o meu texto e vou começar a remodelar aquelas palavras para começar a fazer o meu trabalho. E aí a gente tem algumas estratégias que a gente pode fazer para fazer esse percurso, né? Um sumário como guia de leitura. O que é um sumário? É um sumário provisório, né? Eu vou fazer lá um índice provisório. O que eu quero falar no meu trabalho? Eu vou falar... meu trabalho é sobre soja. Então, primeiro, eu vou falar o que é soja, depois eu vou falar onde a soja é encontrada, depois eu vou falar como a soja é cultivada. Só exemplo, tá, gente? E aí, vou fazer toda uma introdução para mostrar para o meu leitor, né? Para mostrar para o meu leitor o que é aquilo que eu estou querendo pesquisar e o que eu estou querendo levar para ele. Então, eu vou pôr no sumário lá, soja, definição, conceito, sei lá o quê. Depois vou colocar local onde se planta soja, tipo de plantio, sei lá, tô chutando, tá, gente? Tô só fazendo aí, pegando como exemplo o trabalho do Aguinaldo para falar para vocês o que eu posso falar. E aí eu resolvi fazer uma exportação para Rotterdam. Então, eu vou falar do porto de Rotterdam, vou falar onde fica Rotterdam, vou falar onde fica o porto, vou falar o que o porto movimenta, vou apresentar esse porto para o leitor do meu artigo, né? Vou, de repente, mostrar para ele para onde eu quero ir. Aí, vou lá, estou exportando para a Holanda. Por que a Holanda usa soja? A Holanda usa soja para fazer ração. Então, eu vou falar sobre a ração, vou falar sobre a ração que é feita com soja. Tudo isso vai ser explicitado, né? Quando é um trabalho acadêmico escrito, não quando é um projeto onde você vai fazer todo o trâmite de uma exportação. Eu não sei como que ele está dando isso, se ele quer que vocês façam todo o trâmite, toda a documentação de uma exportação. No meu caso, os meus trabalhos são todos acadêmicos no sentido de artigo, né? Tudo escrito em forma de artigo. Talvez o dele seja uma coisa mais prática, né? Aí a gente tem algumas técnicas de leitura. É importante fazer alguns resumos, né? Então, por exemplo, eu peguei um material e aquele material eu vou ter que resumir para poder usar, né? Eu não posso usar tudo. Aí essa documentação, nessa documentação eu faço toda a organização e o registro das informações que eu coletei. E aí eu vou usar um índice provisório que eu chamo de esqueleto, né? Eu faço sempre um esqueleto do meu trabalho antes de começar. Quando eu vou construir uma casa, eu tenho que ter a planta da casa antes de começar, né? Eu preciso saber quantos quartos ela vai ter, quantos banheiros, quantos andares, né? Quantos pavimentos, eu preciso saber tudo isso antes, né? Então, eu vou primeiro desenhar um esqueleto da minha casa para depois começar a construir. Eu não posso simplesmente chegar lá, jogar um monte de tijolo no meio do terreno e já começar a construir do nada, né? Eu preciso preparar o terreno, eu preciso preparar. A pesquisa é a mesma coisa de construir uma casa, gente. Eu preciso antes desenhar, preciso antes ver onde é que ela vai ficar, ver se é viável ou não. Né? Eu quero construir uma casa e quero colocar uma piscina, e no lugar onde eu vou colocar a piscina, não bate sol, tem um puta-vento, só chove, né? Todas essas coisas a gente tem que ver se é viável fazer, né? Porque também o papel aceita tudo, né, gente? De repente eu faço o desenho de uma casa maravilhosa, no papel fica lindo, mas depois, na hora de executar, o engenheiro olha para você e fala, mas não vai dar para eu fazer isso que você está querendo que eu faça, o que você quer que eu faça é milagre. Né? O seu terreno é uma pirambeira, tem uma ladeira desgranhenta aqui. Como é que eu vou botar essa casa que você desenhou no papel nesse terreno, né? Então, essas viabilidades é a mesma coisa. A pesquisa é a mesma coisa. Eu não posso pegar um monte de texto, jogar lá, costurar tudo e falar que eu escrevi um artigo.
falar que eu fiz um trabalho. Eu não posso fazer isso. Eu preciso trabalhar essas informações. Eu preciso reescrever com as minhas palavras, porque plágio é crime. Eu não posso simplesmente pegar palavras de outra pessoa e copiar sem citar a fonte. Né? Tudo isso é importante a gente saber, né? Quando a gente está fazendo um trabalho, qualquer trabalho de pesquisa, né? Então, esse índice provisório que a gente faz, esse esqueleto, é o começo da minha pesquisa. Como eu vou começar? Como que eu vou delimitar, né? Então, esse sumário provisório vai servir como um orientador para o meu trabalho. Ele vai me dar um parâmetro e um caminho por onde eu vou poder seguir. E ele vai estar dividido em pelo menos alguns capítulos, né? Geralmente, o que se pede em um trabalho acadêmico? Ele tem a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais. É dividido em 3, né? Que são chamados elementos textuais, a gente vai ver isso também. A introdução sempre são palavras de vocês, né? Que vocês escrevem com as suas palavras, justificando o tema, justificando a pesquisa. No desenvolvimento, você vai colocar toda a parte do histórico que você quer levantar, o que você quer falar da pesquisa, toda essa parte. E nas considerações finais é onde você vai fazer um arremate de tudo aquilo que foi falado e vai dar uma conclusão para o teu trabalho, tá? Você vai voltar às tuas premissas e ver se você respondeu aquela pesquisa inicial, né? Aquela pergunta inicial. Então, o sumário vai estar dividido em capítulo, subcapítulo, um resumo inicial para cada capítulo. Isso não é necessário, mas é bom você fazer quando você está iniciando no ramo de pesquisa. Então, esse resumo inicial para cada capítulo fica fácil, porque aí depois você só desenvolve esses resumos, né? Então, pouco a pouco, esse sumário vai sendo enxertado de coisas e ele acaba virando o seu trabalho, né? Você vai enxertando coisas nesses tópicos que você fez, e esse enxerto que você vai pondo, você vai encaixando nos capítulos e subcapítulos, acaba virando o seu trabalho no final. E aí a gente tem algumas técnicas de leitura, que a gente não pode ler tudo que a gente encontrar pela frente, não dá tempo, né? Eu vou lá pesquisar no Google, eu encontro 20 artigos acadêmicos, cada artigo com 20 páginas, são 400 páginas, né? Como é que eu vou ler tudo isso? Então, eu vou ter uma leitura dinâmica para tudo isso. Tem algumas estratégias, que é ler rápido, né? Selecionar rapidamente o que me interessa pelo título do capítulo, aí eu dou uma passada de olhos nos parágrafos, né? Faço aquela coisa de ler o início e o final dos parágrafos para ver se ali dentro tem alguma coisa que me interessa. Isso tudo é leitura dinâmica, tá? E aí a gente tem os níveis de leitura. A gente tem que ter uma leitura de reconhecimento e triagem, que é a primeira leitura que a gente faz quando a gente encontra o material. Depois a gente vai fazer uma leitura mais atenta e seletiva, depois que eu pegar tudo e colar. Eu pego tudo e jogo no Word. Depois eu vou fazendo essa segunda leitura que vai ser mais atenta e seletiva. E depois eu vou fazer uma leitura mais crítica, né? Analítica, vou interpretar o que eu peguei. E aí, nessa hora, gente, é muito importante que vocês tenham um dicionário em mãos, porque às vezes a gente encontra um monte de palavra que a gente não sabe o que é. Né? E não é vergonha nenhuma procurar no dicionário, é melhor procurar no dicionário do que chutar e errar. Né? Então, os dicionários online, nessas horas, ajudam muito, tá? E aí a gente tem 2 tipos de leitor. O bom leitor, que é aquele leitor que tem vários padrões de velocidade, ele não sabe só ler devagar, ele lê devagar e depressa se ele precisar. Ele já vai avaliando aquilo que ele lê enquanto ele lê. Ele sabe quando ele deve ler até o final um livro, porque às vezes ele começa um livro, o livro é tão ruim, mas ele é tão mau leitor que ele acha que ele não tem o direito de parar a leitura, né? Mas ele tem que saber avaliar isso. Isso aqui é ruim, esse material é ruim, não vou nem ler até o fim, isso aqui é muito ruim, é muita bobagem, né? E assim também se dá dentro da pesquisa. Então, ele tem que saber quando ele tem que interromper uma leitura definitivamente ou só por um tempo. Às vezes eu começo a fazer uma pesquisa, eu acho um material muito interessante, mas eu penso assim, não, esse material vai ser útil lá no fim do trabalho, então eu vou deixar ele aqui, depois eu volto e leio. Mas por quê? Porque eu tenho que fazer o que vem antes primeiro, né? E aí eu vou discutir, eu posso discutir com meus colegas, né? O bom leitor, ele sempre discute aquilo que ele leu com os colegas, né? De grupo, por exemplo, tem lá um grupo de trabalho, ele vai discutir com os colegas dele aquilo que ele leu. Esse é o bom leitor discute com os colegas o que leu. O mau leitor já é um cara que não consegue ler em vários padrões de velocidade, ele só tem um ritmo e é aquele ponto final. Ele acredita em tudo que ele lê, é o famoso cara que acredita na tia do WhatsApp. Né? Então, tudo que ele leu, ele acha que é verdade.
Só porque está escrito é verdade. Não é assim. A gente tem que ter um senso crítico, né? Às vezes a gente achou uma informação e não é verdadeira. Eu tenho que pesquisar em outras fontes para ver se aquilo é verdadeiro, né? Gente que vai publicando qualquer coisa que encontrou pela internet, então é gente que não verifica, né? Não sabe decidir se é conveniente parar ou não uma leitura e não discute o que ele leu com os colegas. É claro que ele não discute, ele não entendeu o que ele leu. Gente, já deu o nosso horário. Eu vou parar aqui, tá? No bom e no mau leitor. E na próxima aula a gente volta falando sobre resumo. Mas eu só vou colocar esse material lá para vocês. Já vou colocar lá no ambiente virtual para vocês esse material de pesquisa. Eu falo demais, né? O Hugo achou engraçado, mas eu falo demais mesmo. E aí eu vou colocar já esse material lá hoje para vocês. Amanhã já pelo menos a senhora fala e é empolgante de ouvir. Pior é a aula da Aguinaldo, que a gente ouve, dá vontade de dormir. Tadinho do Triste. Tadinho do Together. Ele é boa, gente. Então, Ela gente... é boa gente, professora, mas dá vontade de dormir. Eu não aguento, não. Você tem que me elogiar pro meu coordenador. Tá bom, vou elogiar, professora. Vou mandar um e-mail elogiando, solicitando um aumento. Gente, obrigada, gente. Eu acho muito, muito legal ter esse retorno de vocês. Eu dou aula com muita paixão, porque eu gosto de dar aula, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu nunca me imaginei em nenhuma outra profissão. Quando me perguntavam, quando eu era pequena, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia professora. Minha mãe falava, coitada. Mas eu quis ser professora desde sempre, fazer o quê? Gente, então eu vou encerrar a aula de hoje, porque eu já falei demais, vocês já ouviram demais, vocês devem estar cansados. A Letícia deve estar com fome. Morrendo de fome. Bichinho até some. Obrigada, Arnaldo, obrigada. Eu espero estar contribuindo aí com a formação de vocês. Para mim é um prazer estar aqui. Muito boa a aula, professora. A senhora, além de falar, a senhora explica tudo detalhado. Obrigada, Emerson. Eu fico muito feliz em estar atendendo aí as expectativas de vocês. Então, professora, caso a gente tenha alguma dúvida em relação ao trabalho do Aguinaldo, pode socorrer para a senhora? Pode, sempre pode. O que eu puder ajudar, estou sempre ajudando, gente. Então, já vou socorrer. A gente tem aquele grupo lá do WhatsApp, que é um grupo que não é para falar bom dia, boa tarde, boa noite, mas é um grupo que a gente pode pôr tudo lá do que a gente tiver dúvida com relação a qualquer disciplina, gente. Não tem nenhum problema, pode colocar. Às vezes a gente pode um ajudar o outro. Todo trabalho em equipe, gente, é bem-vindo. Todo trabalho que a gente faz em grupo, ele é bem-vindo, né? Toda pesquisa. E o que eu puder orientar, eu estou às ordens de vocês. Tá bom? Tá bom, então, professora, obrigada. Obrigado mesmo, professora. Tenha uma boa noite, bom final de semana. Boa noite, bom feriado. Professora também, professora. Tá bom? Beijo. Beijão em todos. Tchau, tchau. Tchau, professora. Beijo.